Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bom aí do coração ou não? Bom, exercício número 2, estamos no módulo 21 da apostila do objetivo. O exercício é o número 2 da Unesp. O exercício começa assim: um paralelepípedo reto retângulo foi dividido em dois prismas por um plano que contém as diagonais de duas faces opostas, como indica a figura. Comparando-se o total de tinta necessária para pintar as faces externas do paralelepípedo antes da divisão com o total necessário para pintar as faces externas dos dois prismas obtidos após a divisão, houve um aumento aproximado de... Bom, então nessa questão, o grande lance que a gente vai ter nela é pensar na figura inicial, tá? A figura que tem primeiro o prisma sem ser dividido e depois o prisma com a divisão, certo? Vou ajustando a câmera aqui. E a gente tem que perceber o seguinte: eu tenho nessa minha situação inicial que eu tenho os três comprimentos, né? Comprimento, largura e altura, que serão 4 centímetros, 3 centímetros e 1 centímetro. Aí o cara vai lá e me corta essa minha figura e separa em outros dois prismas, tá? Conforme mostra o desenho aqui. O grande lance também aqui é você pensar o que você vai fazer nesse exercício. Bom, dá pra gente já marcar logo de cara que essa partezinha aqui não vai se alterar. Então aqui também tem 3 centímetros, certo? Bom, essa partezinha também não se altera, a altura dele continua sendo 1 centímetro, mas alguns problemas irão surgir. Por exemplo, eu sei que essa parte de trás aqui, que eu estou mostrando, ela indica 4 centímetros, bem como essa parte de cima também indica 4 centímetros. Contudo, eu não sei, pessoal, quanto que mede essa região, que é na parte que você vai cortar ele aí, certo? Bom, o primeiro passo dessa questão que eu tenho que fazer é pensar na área da situação inicial. Então veja bem, nós vamos descartar primeiramente essa figura, vamos só pensar nessa daqui, ok? Então a área da situação inicial, como foi bem explicado em sala de aula, pessoal, a área total do meu paralelepípedo reto retângulo, se eu chamar o 4 de A, se eu chamar o 3 de B e o C de 1 centímetro, eu tenho essas minhas 3 medidas aqui: 4, 3 e 1, certo? Então, a área da situação inicial, se eu aplicar na nossa equação, que a área total é igual a 2 vezes AB, mais o A vezes o C, mais o B vezes o C. Com isso, eu vou obter o seguinte, pessoal: a área total vai ser 2 vezes, bom, eu chamei o A de 4, o B de 3 e o C de 1. Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes 3, 4 vezes 1, 3 vezes 1. Uma matemáticazinha simples aqui, porque 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 1 dá 4, 3 vezes 1 dá 3 e tudo isso daí multiplicado por 2. Olha lá, pessoal. Eu vou obter o seguinte, que a área total vai ser 2 vezes 12 mais 4 mais 3, e com isso eu vou obter que a minha área total ela vai ser igual ao seguinte: 12 mais 4, 16, mais 3, 19, vezes 2... Quanto vai dar isso daí, gente? Então já vai escrevendo aí: 38 centímetros quadrados, certo? Então a área inicial da minha figura inicial sem a cisão é de 38 centímetros quadrados, beleza? Então a partir desse momento eu começo a pensar agora na situação com os dois prismas. Veja bem, eu vou pensar primeiramente, pessoal, com a divisão em um prisma só. Olha lá. Se eu for pensar em um prisma só, dando uma ajeitadinha aqui na câmera, quase caiu aqui, dando uma arrumada aqui nela. Boa. Então, se eu for pensar no meu prisma, ele tem essa configuração da minha direita, tá? Mas, Daré, por que você já fez essa figura da esquerda? Bom, vamos marcar comigo? Aqui em cima no prisma, ele tem 4 centímetros. Essa minha alturinha, ela tem 1 centímetro. E essa minha unidade aqui embaixo, ela vai ter 3 centímetros, certo? Não esqueça vocês que se aqui tem 3 centímetros, aqui em cima também tem 3 centímetros. Se aqui tem 1 centímetro, aqui também terá 1 centímetro. Se aqui tem 4 centímetros, aqui também terá 4 centímetros. Agora, e aqui, pessoal? Essa medida aqui, que eu estou até fazendo um destaque nela aqui, que é a mesma daqui de baixo.
aqui a nossa incógnita x. E Daré, por que você já chegou marcando um ângulo de 90 graus aqui, cara? Porque se você for lembrar da figura inicial, ele é um paralelepípedo reto-retângulo. E o paralelepípedo reto-retângulo, como o próprio nome diz, ele tem 90 graus nas medidas dos lados. Então, 90 graus, bem como dos outros lados ele terá também. Tá? E que essa daqui é uma peça que sofreu uma cisão, certo? Então, se eu for analisar essa figura que está aqui, eu até dar um destaque maior e pegar essa partezinha aqui que eu estou pintando em vermelho e ampliar ela aqui, dando um zoom nela. Olha só, pessoal, eu vou ficar assim, que aqui tem 4 centímetros, certo? Os 3 que estão aqui vêm para cima, então aqui também tem 3 centímetros, e aí fica a critério de descobrir o x. Bom, esse x é bem simples de ser descoberto, você sabe disso, que num triângulo retângulo em que os catetos, vou escrever cat aqui, ó, cat, que os dois catetos, tá? Um de 4 centímetros, outro de 3 centímetros, isso, para quem quiser, pode aplicar o Teorema de Pitágoras, mas eles configuram números pitagóricos, em que 3, 4, a minha hipotenusa, por consequência, será de 5 centímetros, certo? Então, o meu x aqui valerá 5 centímetros, bem como o meu x valerá 5 centímetros aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, o que vocês têm que ver agora nessa questão é o seguinte. Se eu tenho 5 centímetros da minha hipotenusa, que é a parte de um dos prismas, tá? Eu vou continuar aqui, eu vou fazer o seguinte. Com isso, as áreas serão... Olha lá. Galera, eu tenho que prestar atenção no seguinte. Se eu for analisar cada uma dessas áreas, então, por exemplo, 5 aqui, 1 aqui, 3 centímetros aqui, 1, e eu for como um observador e olhar cada uma dessas regiões do meu prisma, eu vou obter o seguinte, pessoal, essas minhas figuras aqui. Essas minhas figuras que estão aqui, elas configuram as áreas. Então, 5 centímetros aqui, 1 centímetro. 3 centímetros, 1 centímetro. 4 centímetros, 1 centímetro. E as minhas outras duas que seriam a base, né? No caso aqui embaixo a base. E essa figura aqui em cima que seria, digamos, como se fosse um topo dela, né? Então, minha base e essa parte superior dela, que é o outro triângulo, certo? Então, se eu for olhar, repito, 5 centímetros por 1 é esse primeiro retângulo. 3 centímetros por 1 é esse meu segundo retângulo. 4 centímetros por 1 é o meu terceiro retângulo. E os dois triângulos, um na base e o outro aqui no topo, tá? Para eu calcular essa área vai ser bem simples. Olha lá, pessoal. Eu vou continuar o exercício aqui e ele continua assim, ó. A área de um prisma somente meu ficará assim, ó. 5 base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. E como eu tenho dois triângulos, é base vezes a altura dividido por 2. Então, se a gente for observar, são os dois catetos, pessoal. Não pode esquecer isso daí, não, tá? Então, 5 vezes 1 eu vou obter, que vai dar 1, o 5, tá? O 3 vezes 1, que vai dar 3. O 4 vezes 1, que vai dar 4. E o 2 com o 2 cancelou, dá 12, tá? Então, 5 mais 3 eu vou obter 8. 8 mais 4, 12. 12 com 12, 24 centímetros quadrados. Só que eu não posso esquecer que esses 24 centímetros quadrados, eles são em relação a um prisma, pessoal. E eu tenho 2 prismas nesse exercício. Então, se eu fazer uma multiplicação, dobrar esse valor, eu vou obter os 48 centímetros quadrados. Tá chegando ao fim? Que a conclusão é o seguinte, pessoal. Ele quer saber qual que é a relação percentual disso. Bom, minha relação percentual vai ser o seguinte. 38 centímetros quadrados, que era a situação inicial, tá? Configuram 100%. 48 centímetros quadrados é o tanto que eu quero saber, ou seja, dá para perceber que o número aumentou. Se você fizer uma regra de 3 e resolver esse exercício, você vai obter 126. Ou seja, pessoal, a grande conclusão que nós temos é que teve um aumento de 26%. Ok? Até a próxima.